Muito boa tarde a todos. Desde já agradecer a vossa presença aqui no nosso webinar, hoje dia 27 de Abril. Hoje iremos falar então sobre a correlação sobre as moedas, portanto, de que forma é que existem correlação entre alguns pares cambiais e também algumas commodities e de como podemos usar isso a nosso favor nas nossas análises. Antes de mais, deixa-me apresentar. O meu nome é Liliana Piegas, tenho alguma experiência bancária de quase 3 anos e, entretanto, conheci aquilo que eram os mercados cambiais e os mercados financeiros e o que me levou a apaixonar por estes mercados. Dessa forma, levou-me até ao momento agora de gestora e analista de mercados na Teletrade. E nos meus tempos livres tenho também bastante interesse nas áreas de desenvolvimento pessoal e programação neurolinguística. Para vos dar então um enquadramento sobre a nossa empresa, sobre a Teletrade, porque escolher a Teletrade? Somos então uma corretora multipremiada e licenciada com regulação, trabalhamos há mais de 25 anos e temos presença física há cerca de 4 anos em Portugal, através do nosso escritório de representação, que fica perto do Campo Pequeno, entre o Campo Pequeno e o Saldanha. Desde já convidar-vos a visitar-nos. Neste momento o escritório encontra-se encerrado devido à situação que vivemos do vírus. No entanto, assim que estiver aberto, gostaríamos de contar com todas as vossas presenças. Fazer aqui uma breve overview sobre o mercado. Portanto, na sexta-feira houve uma elevada aversão pelo risco, saíram notícias menos boas relativamente à solução antiviral para o coronavírus que estava a ser estudada, e isto trouxe um bocadinho outra vez a aversão ao risco dos investidores, porque quando se pensava que estava a haver um avanço na parte do antiviral, percebeu-se então que deu como falhado e novamente voltamos à situação de instabilidade. Neste sentido, as bolsas americanas valorizaram, particularmente o Dow Jones cresceu. Entretanto, relativamente ao mercado da dívida, também houve uma diminuição do calor nas yields, e isto também reflete toda a aversão pelo risco do início do dia que se estava a verificar. Também na parte do mercado cambial, no chamado Forex mais conhecido, verificámos então o dólar com dois comportamentos distintos, ou seja, no início do dia ele valorizou, mas logo de seguida acabou por cair novamente. Relativamente a duas commodities muito interessantes e muito negociadas, o petróleo tem estado a estabilizar por volta dos 11 dólares por barril, após a grande queda que ocorreu na semana passada e das últimas semanas, e o ouro teve um dia oscilante, ou seja, não tomou nenhuma direção mais definida. Iniciando agora o nosso webinar sobre o que são correlações. Uma correlação é uma medida estatística da relação entre dois ativos de negociação. Normalmente ela mede-se numa escala entre -1 a +1, sendo -1 uma correlação negativa perfeita e +1 uma correlação positiva perfeita. O que é que quer dizer então estas correlações? Portanto, é a extensão em que os dois pares de moeda se moveram na mesma direção, na direção oposta ou totalmente aleatória dentro de um período específico. Ou seja, vamos analisar um período de tempo e ver o comportamento do gráfico. Se ambos os pares de moedas, por exemplo, tiveram uma tendência crescente, uma tendência de subida, podemos considerar que tem uma correlação positiva, porque quando um se mexe, o outro tende a ter uma correlação semelhante e faz um movimento gráfico semelhante. Por outro lado, uma correlação negativa é quando um par valoriza e o outro par desvaloriza, ou seja, quando comparamos o gráfico entre dois pares, que vos irei mostrar mais à frente e ilustrar isto para que fique mais simples de perceber, enquanto um par valoriza, podemos observar a correlação no outro par a desvalorizar, ou seja, um sobe e o outro desce.
Quero também explicar-vos aqui o conceito da unidade de base, ok? Quando falamos de unidade de base, eu aqui dei como exemplo o EURUSD e o USD-CHF para vos explicar, isto tem a ver com a paridade, ok? Mas a unidade de base é a moeda com que nos estamos a basear para a análise daquele par. Ou seja, no caso do EURUSD, estamos a medir o euro. A unidade de base é o euro. No USD-CHF é o USD. Ou seja, é sempre o par que está à esquerda que é considerada a nossa unidade de base e a unidade que nós queremos analisar com mais ou menos força comparativamente à outra moeda. Para vos mostrar então o que são as paridades, uma paridade direta, portanto aqui as paridades envolvem a moeda do dólar. Uma paridade direta é quando o USD está sempre à direita. Por exemplo, o euro-USD, como vos mostrei há pouco, em que analisamos a força do euro, neste caso a cotação do euro, relativamente à cotação da moeda USD, e verificamos se o dólar valoriza, um euro vai corresponder a menos dólares. E então, nesse caso, o euro vai perder força de compra ao dólar e o gráfico tem uma tendência negativa. Se, por aventura, o dólar desvaloriza, um euro compra mais dólar, ou seja, o gráfico tem tendência a subir. Isto, relativamente às paridades, é quando o USD está à direita, ou seja, é quando é a moeda comparativa. A paridade indireta é quando o USD está à esquerda, quando o USD é a nossa unidade de base, a nossa moeda de força. Por exemplo, o USD CAD, o USD JPY e o USD CHF. Passando então também aqui à parte das paridades cruzadas. Relativamente às paridades cruzadas, são os pares que não têm o USD, ou seja, por exemplo, o EURO-GBP, o EURO-JPY, o GBP-AUD, são tudo pares que não têm o euro, não têm o USD como moeda. Falamos agora então sobre a correlação positiva. Uma correlação positiva é quando a procura, imaginando aqui que estamos a falar para o dólar, lá está. Eu vou-vos dar como exemplo o euro-USD e o GBP-USD. Imaginem, se a moeda do dólar valorizar, ou seja, se a procura pelo dólar aumenta, a moeda valoriza. Há uma maior procura, ela tende a valorizar. Então, o que é que acontece? Como o USD, o dólar aqui, é a nossa moeda de comparação, se ele valoriza, o euro perde força em relação ao dólar. Então, o gráfico vai descer, como vos falei há pouco. E o GBP, como lá está, a moeda é a moeda de base e a moeda de comparação é o dólar, perde igualmente força relativamente ao dólar. Ou seja, se nós colocarmos o gráfico do euro-USD e do GBP-USD lado a lado, podemos verificar que o movimento será muito semelhante. Estes dois pares têm uma correlação positiva praticamente perfeita, ou seja, o valor que mede esta correlação é praticamente quase mais um, porque é praticamente perfeito. Ou seja, se nós estamos a ver uma valorização no euro-USD e se formos ao gráfico do GBP-USD, poderemos verificar um movimento praticamente muito semelhante. Por outro lado, para a correlação negativa, eu vou-vos dar o exemplo do euro-USD e do USD-CHF. Novamente, vamos usar aqui o exemplo da procura pelo dólar. Ou seja, a procura pelo dólar aumenta e vai valorizar o mesmo. O que é que acontece? Sendo o euro a moeda base,
o euro perde força comparativamente ao dólar. No entanto, do lado esquerdo, tendo como moeda base o dólar, se o dólar valoriza, ele ganha força em relação ao CHF, ou seja, ao franco suíço. O que é que acontece? Enquanto o euro perde força relativamente ao dólar e o gráfico tem uma tendência negativa, ou seja, decrescente, o USD-CHF ganha força, ou seja, valoriza perante o franco suíço e o gráfico vai então subir, vai ter uma tendência de aumento, de positiva. O que é que aqui quero vos dizer? O movimento é contrário. Estes pares que vos dou aqui como exemplo, o Euro-USD e o USD-CHF, são pares então que têm uma correlação praticamente negativa perfeita, ou seja, praticamente de -1. Passando agora aqui para a parte de vos falar dos metais, ok? Aqui vou-vos falar de metais, portanto, o ouro e prata. Vou-vos falar aqui destas commodities e relativamente ao ouro, nós sabemos então que a Nova Zelândia e a Austrália são grandes produtores de ouro. Ou seja, logo, a sua economia está muito ligada ao valor do ouro, à sua cotação. Também a Austrália é um grande exportador. O que é que vos quero mostrar com isto? No gráfico está representado, a linha do ouro está representada a azul, ok? E o que é que isto quer dizer? Se a moeda da Nova Zelândia, que é representada pelo NZD-USD, e o dólar australiano, que enquanto par é o AUD-USD, estando diretamente relacionados com a valorização do ouro, porque as suas economias estão muito equiparadas, como podem observar no gráfico, quando existe uma movimentação do ouro, podemos ver ali mais ou menos a meio do gráfico, ele sobe um pouco, depois o ouro desvaloriza, tem ali uma queda, volta a subir e continua então com a sua tendência positiva. O que é que nós podemos ver no NZD-USD e no AUD-USD? Eles inicialmente até estavam a desvalorizar, mas quando ocorre aquela curva decrescente no ouro, exatamente o mesmo movimento nós conseguimos ver no NZD-USD e no AUD-USD. Peço desculpa aqui por esta pequena interrupção. Relativamente também à Austrália, eu gostaria de vos falar também sobre a prata, ou seja, a Austrália não é só um grande produtor de ouro, mas também um grande produtor de prata. 5% do PIB da Austrália, da produção da Austrália de prata, representa 5% do seu PIB e 35% das exportações do seu país. Ou seja, se nós formos analisar o par AUD-USD, ou seja, o dólar australiano, podemos verificar também que, relativamente ao gráfico da prata, da commodity prata, conseguimos ver exatamente a mesma correlação, uma correlação bastante positiva, porque a economia e a valorização ou desvalorização da prata estão bastante relacionadas. Passando então para a parte dos ativos de refúgio, foi também falado anteriormente num dos nossos webinars em que explicámos o que são ativos de refúgio. Portanto, são ativos em que os investidores tendem a colocar o seu capital para o proteger em alturas de crise ou incerteza. Por exemplo, quando existe muita aversão pelo risco, em vez de colocar em pares que possam ter alguma volatilidade, em ativos que possam ser voláteis a sua valorização, os investidores tendem a colocar nas moedas que são mais estáveis. Temos como exemplo o iene japonês e o franco suíço, ok? Além do ouro. E aquilo que vos quero mostrar aqui nestes dois gráficos é a comparação do ouro exatamente com os ativos de refúgio, sendo que o ouro é também considerado um ativo de refúgio.
Ou seja, os investidores fazem muito isto para preservar o seu capital. Quando a economia está muito suscetível, muito volátil, tendem a colocar o seu capital onde ele possa estar mais protegido. Então, do lado esquerdo, aquilo que vos vou mostrar, portanto, temos a linha laranja, que é o ouro, ok, em ambos os gráficos, e a azul, o USD-JPY, ou seja, o iene japonês. O que é que nós poderemos verificar? A meio do gráfico, mais ou menos, ou seja, em ambos os gráficos, tanto do lado esquerdo como do lado direito, nós podemos verificar que, por norma, a correlação é sempre positiva. Ou seja, até meio do gráfico do USD-JPY, nós vimos que o ouro e o JPY tiveram praticamente um movimento ascendente. No entanto, existiu uma grande queda do USD-JPY, apesar de o ouro continuar a valorizar um bocadinho, tendo depois a sua queda, mas quando retomaram, seguiram então a sua tendência positiva. O que é que aconteceu aqui a meio deste gráfico e que do lado direito nós podemos também observar a meio do gráfico da comparação com o franco suíço, que está representado com a linha verde. Isto é o que acontece às vezes nas correlações, que vos irei explicar um pouco mais à frente. Ou seja, normalmente os pares podem ter uma correlação positiva ou negativa ou neutra. No entanto, a força dessa correlação ela pode ser alterada momentaneamente devido a situações económicas, devido a situações de crise, entre muitos fatores que vos irei falar um pouco mais à frente. Então, só para vos elucidar o que é que aconteceu, nomeadamente aqui nestes dois gráficos, nestas grandes quedas que veem mais ou menos a meio dos gráficos, tanto do ouro como dos outros dois ativos de refúgio, tem a ver quando, com a situação do coronavírus, os investidores começaram a fazer um sell-off. Um sell-off, isto significa que começaram a vender tudo o que tinham, porque a única forma que eles tinham já de garantir o seu capital era garantir o dinheiro do lado de cá, o dinheiro consigo. Ou seja, em vez de já estava num ponto em que eles já nem os ativos de refúgio estavam a confiar o seu património, então começaram a vender tudo e a ficar com o dinheiro do seu lado. Entretanto, vimos a inversão dessa curva, vemos que começa novamente a estabilizar a parte das tendências, voltam a retornar à tendência positiva. Isto tem a ver quando começa a haver novamente uma confiança em mercado, quando começa a existir um pouco menos de pânico e as pessoas começam, então, os investidores começam novamente a procurar investir e diversificar o seu capital, ainda que recorrendo a ativos de refúgio. Isto tem um pouco a ver com o que vos falei logo no início do webinar, com o sentimento de mercado. Nós começámos o webinar por falar do sentimento de mercado, que na sexta-feira tinha sido de aversão pelo risco. E é um pouco sobre isto que vos falo. Quando existe então a aversão pelo risco, existe uma tendência de valorização de ativos de refúgio. Ok? Para vos dar então outros exemplos, aqui neste caso, eu vou-vos mostrar também a comparação entre o ouro e o índice, o S&P 500, o S&P 500, e o ouro e o índice do dólar. O que é que eu vos quero mostrar aqui? Do lado esquerdo, nós podemos ver a correlação entre o ouro e o S&P 500, ou seja, o S&P está representado por uma linha mais rosa, avermelhada, e o ouro eu mantive sempre com a sua cor laranja, para ser mais fácil de identificar. O que é que nós conseguimos ver no gráfico do lado esquerdo? Ou seja, por norma, quando começa a existir uma situação de instabilidade de mercado, os investidores tendem a retirar os seus capitais de índices, porque são bastante voláteis, pois estão agregados a ações e a empresas, e tendem a colocar então nos ativos de refúgio. Por que é que eu coloquei estes dois gráficos? E eu vou-vos explicar aqui um bocadinho o gráfico esquerdo e direito um pouco invertidos. Vou explicar-vos primeiro o dólar, para com o dólar vos conseguir explicar, vos fazer perceber melhor aqui a parte do índice. Ou seja, do lado direito nós conseguimos ver o índice do dólar a azul. E o que é que nós conseguimos ver? Que quando o ouro valoriza,
o dólar desvaloriza. O que é que acontece aqui? É retirada liquidez do dólar, ok? Da cotação do dólar e é investido esse capital no ouro, entre os ativos de refúgio no ouro. Isto porquê? Para preservação de capital. Entretanto, começa a haver um pouco mais de apetite pelo risco, vemos o ouro a decrescer e o índice do dólar a valorizar. O que é que acontece? Há apetite pelo risco, volta a haver uma injeção e procura elevada pelo dólar e a retirada de capitais da sua proteção sobre o ouro. O que conseguimos ver é que estes dois ativos, o ouro e o índice do dólar, têm uma correlação negativa, ok? Ou seja, quando um sobe, o outro desce e vice-versa. Eu peguei primeiro neste para vos explicar do lado esquerdo e para vos explicar o que é que acontece neste período, que é representado aqui desde o início do ano até agora entre o ouro e o S&P 500. Ou seja, a cotação do dólar acaba por estar um pouco também associada à parte dos índices, inversamente. Aquilo que eu vos quero mostrar no gráfico do lado esquerdo e que vos quero explicar relativamente às correlações é que lá está, elas são medidas num certo período de tempo, ok? Então, se acontecer alguma situação, a correlação pode alterar-se momentaneamente. O que é que acontece do lado esquerdo? Apesar de, por norma, elas serem correlacionados negativamente, ok? O ouro e o índice S&P 500 correlacionam negativamente, lá está, quando existe uma instabilidade de mercado, é retirada a liquidez dos índices. No entanto, quando começa a haver outra vez um apetite pelo risco, retira-se do capital protegido do ouro e volta a investir-se nos índices. No entanto, o que é que podemos ver? Lá está, naquelas duas grandes quedas, tanto do ouro quanto do S&P 500, a meio do gráfico. É exatamente aquilo que vos falei há pouco. Quando começou a existir uma situação de pânico, existiu um sell-off, ou seja, vendeu-se tudo. Tudo o que havia, os investidores venderam, e isso inclui tanto o ouro como o S&P 500. No entanto, se vocês puderem ver de meio do gráfico para o lado esquerdo, apesar das linhas estarem muito próximas, vocês conseguem ver ali os pequenos picos que, quando o ouro faz um pequeno pico para cima, o S&P 500 faz um pico para baixo, ok? Ali tem uma pequena correlação negativa até acontecer o sell-off e, se repararem, já no final do gráfico do lado direito, enquanto o ouro começa a fazer pequenos picos de subida, o S&P 500 começa a fazer pequenos picos de queda, ok? Apesar de estarem ambos com uma tendência positiva, eles tendem a inverter. Um outro par com correlação negativa, neste caso, uma outra associação entre economias. Aqui e vou-vos falar do petróleo, que tem sido muito falado aqui nos últimos dias, devido à situação que está a acontecer da falta de procura e da grande queda de preço. O Canadá é um grande produtor e exportador de petróleo, ou seja, tal como o ouro está muito associado ao dólar australiano, o Canadá está, o dólar canadiano está muito associado ao petróleo. Isto porque, sendo um grande exportador e exportador, a sua economia depende muito também deste consumo. Ou seja, os Estados Unidos são o principal consumidor mundial e um terço das suas importações vem do Canadá. Ou seja, um terço da produção do Canadá vai para os Estados Unidos. Logo, grande parte da valorização e do PIB do Canadá depende desta relação. Então, eu aqui vou-vos falar do petróleo dos Estados Unidos e, como podem ver, a correlação entre estes dois ativos, apesar de não se perceber bem neste gráfico, porque lá está, aqui está representado o período de 2020 até agora, desde o início do ano, mas conseguimos ver que o petróleo, devido à situação do coronavírus, da paragem dos serviços, da falta de procura, uma vez que as pessoas estão em confinamento social, tem vindo a desvalorizar bastante
apesar de estarem a haver alguns cortes na produção já de petróleo e estarmos a chegar a alguns acordos, ainda não é suficiente para combater esta falta de procura. Ou seja, por mais que haja um corte de produção, esse petróleo continua armazenado. Ou seja, se o estoque continua armazenado, ele continua a desvalorizar porque não está a ser consumido. Não há procura, não há valorização do ativo, ok? O que é que eu vos quero falar então aqui relativamente ao SDK? E aqui eu vou-vos falar então um bocadinho da parte das paridades para vos fazer perceber também. Se formos ver, o USDCAD é um par que tem como paridade o USD, ou seja, o dólar é a unidade de base. Então aqui nós vamos medir a força, a valorização do dólar perante o dólar canadense. O que é que nós queremos ver? Ou seja, se o petróleo deixa de ter uma força de consumo, deixa de ser consumido, o Canadá deixa de ter exportações, deixa de conseguir gerar rentabilidade na sua economia, a sua moeda começa a desvalorizar. Então, o que é que acontece? A força do dólar americano perante o dólar do Canadá, ou seja, $1, como a moeda do Canadá desvaloriza, $1 compra mais dólares do Canadá. Ou seja, o que é que acontece ao gráfico? Ele vai subir, vai haver uma valorização. Enquanto o petróleo desce, e sempre que há esta situação de descida no valor do petróleo, intrinsecamente o Canadá, a sua moeda perde valor e então o USDK tende a subir. Explicando-vos agora de que forma é que podem usar as correlações na vossa análise de exposição ao risco. O que é que eu vos quero dizer com isto? Ou seja, a diversificação do capital por diferentes ativos permite-vos proteger e diversificar a sua exposição ao mercado. O que é que eu vos quero dizer com isto? Imaginem, se fizerem 3 negociações em que é o SDCAD, o SDJPY e o SDCHF, todas elas têm, apesar de estamos a falar de pares diferentes, todas elas têm como moeda base o dólar, o USD. O que é que acontece? Se sair alguma notícia menos positiva para o dólar, vai afetar estes 3 pares. Ou seja, imaginem, se estiverem uma negociação de 2 ordens iguais, ou seja, eu vou entrar no par no SDJPY, ou seja, no dólar e no iene, e vou entrar no SDCAD. Portanto, o dólar com o dólar Canadá. O que é que acontece? Se eu fizer 2 ordens iguais, por exemplo, um buy, se eu fizer uma compra nestes 2 pares, se houver uma correlação positiva entre eles, o que vai acontecer aqui é que, caso exista uma valorização do gráfico, eu como dei uma ordem de compra, eu vou ter 2 ordens em profit, ou seja, as 2 ordens em lucro. No entanto, se a correlação entre estes 2 pares for positiva, mas o gráfico sai uma notícia menos boa e inverte a tendência e vai tocar no meu stop loss, então as minhas 2 ordens estão em perda. E eu acabei por ter 2, apesar de estar a negociar 2 pares diferentes, ambos tiveram a mesma tendência. Se eu estiver a fazer 2 ordens iguais, ou seja, as mesmas 2 ordens de compra, mas em pares que correlacionem negativamente, dei-vos há pouco o exemplo, por exemplo, do SDCAD e do petróleo, do crude, o que é que acontece? Se eu fizer as 2 ordens iguais, 2 ordens de compra, sendo que uma vai para cima e outra vai para baixo, eu vou ter profit numa, ou seja, vou ter resultado positivo numa, acaba por ter lucro, mas vou ter perda na outra. Então, elas anulam-se, ou seja, eu não estou a ter uma evolução da conta. Então, é importante nós também percebermos as correlações para percebermos de que forma é que podemos diversificar, lá está, o nosso capital entre os pares, mas também perceber de que forma é que esses pares estão correlacionados uns com os outros, porque é preciso perceber de que forma também as economias se correlacionam, se intercedem entre si. Falando então de 2 ordens diferentes, ou seja, uma ordem de compra e uma ordem de venda. Se esses pares tiverem uma correlação positiva,
Ou seja, se ambos os pares seguem a mesma tendência, por exemplo, uma tendência de subida, e eu der duas ordens diferentes, ou seja, uma ordem de compra e uma ordem de venda, em dois pares com ordens positivas, o que é que acontece? Uma das ordens vai ter lucro, outra das ordens vai ter perda, porque o gráfico valorizou. Se eu dou um buy e um sell, uma das ordens vai ao meu take profit e outra vai ao meu stop loss. Acontece a mesma situação de há pouco na correlação negativa das duas ordens iguais. Ambas se anulam, ou seja, eu não estou a ter uma evolução. Por outro lado, com a correlação negativa em que um ativo valoriza e o outro desvaloriza, se eu dou duas ordens diferentes, uma de compra e uma de venda, ou acerto na de compra e na de venda e tenho dois lucros, ou então coloco as ordens ao contrário e acabo por ter duas perdas. Ou seja, o que eu vos quero passar aqui é que é importante nós diversificarmos o capital entre os diversos ativos. E isto vem também com a parte do tamanho de conta. Se nós tivermos uma conta muito pequena, ficamos refugiados dos mesmos pares, dos mesmos ativos e não conseguimos diversificar. Ou seja, colocar uma ordem, por exemplo, uma compra, e colocar uma compra num outro par que não esteja correlacionado ou que esteja correlacionado positivamente. Ou seja, diversificarmos aqui um pouco os nossos investimentos para que, caso aconteça alguma coisa a uma economia, o nosso capital que está investido nas outras economias esteja protegido, porque não foi afetado nem pela correlação, nem por essas notícias. Estás-me irritado. Vou-vos falar agora da correlação como uma confirmação. Ou seja, da mesma forma que têm várias confirmações dentro da vossa checklist, quando vão fazer, ou seja, da vossa lista de confirmações, quando vão entrar em mercado, fazer uma execução de uma ordem, a correlação pode ser utilizada como uma confirmação extra. Ou seja, se vocês souberem como se correlacionam os pares, tendo em conta a moeda de base, tendo em conta as economias com as commodities, o que é que acontece? Ou seja, quando nós vamos entrar num par, podemos fazer depois a análise, por exemplo, com um par correlacionado positivamente. Então, se nós vemos um movimento muito brusco, por exemplo, de subida num par, e se de seguida formos ver o outro par correlacionado positivamente, podemos prever, e muita atenção nesta palavra, porque nós não podemos prever movimentos de mercado, mas podemos antecipar um movimento que poderá vir a acontecer no segundo par e essa ser mais uma confirmação para executar a ordem, em vez de uma ordem, as tais duas ordens, ou seja, em dois pares diferentes. E vice-versa para os pares que correlacionam negativamente. Ou seja, se eu vejo uma tendência muito brusca, por exemplo, uma subida muito brusca num par, e se eu sei que ele é correlacionado negativamente com outro par, eu posso ir ao outro par, ver como é que ele está e ver de que forma é que aquele movimento muito brusco poderá ir influenciar o movimento contrário no par que correlaciona negativamente e utilizar isto como mais uma confirmação possível para entrar na ordem. É muito importante aquilo que vos disse há pouco, nós não podemos prever o mercado e até porque nós temos que ter muita atenção às economias com que estamos a trabalhar e também às notícias que poderão ter impacto no movimento, porque efetivamente pode ter ocorrido um movimento muito brusco num par, mas ser fruto de uma notícia e logo de seguida esse par voltar a corrigir e seguir a trajetória normal que estava a ter. E o outro par de correlação acabar por não ser muito afetado, ou seja, é importante nós também termos atenção às notícias e porque é que esses movimentos bruscos poderão ser impulsionados. Relativamente a isso, vou então falar das divergências anormais. Tem exatamente a ver com os fatores, as notícias, entre outros fatores. Ou seja, quando nós correlacionamos as moedas e as economias, temos que ter em conta os fundamentos que existem entre elas, de que forma elas se relacionam. Ainda há pouco vos falei, por exemplo, do Canadá e do petróleo, elas correlacionam-se pela exportação. Ou seja, é importante para o Canadá haver uma exportação do seu ativo, do petróleo, e intrinsecamente, o que é um pouco mais negativo para eles,
é estarem correlacionados com o seu consumo, ou seja, por mais que o Canadá consuma petróleo, não pode obrigar todo o mundo a consumir petróleo para que a economia deles evolva, ok? Portanto, nós temos que ter esta noção de que forma é que as economias e os ativos se correlacionam a nível dos fundamentos, fundamentalmente. E o que é que eu vos quero explicar? Muitas vezes existem divergências que são positivas, relacionam quase positivamente, quase perfeitas, ou negativamente, mas existem fatores como os fatores económicos, políticos, situações de políticas monetárias que são divergentes de economias para economias, decisões dos bancos centrais que, como respostas, medidas de estímulo a certas situações de crise que possam estar a acontecer, como é o caso agora da situação do coronavírus, têm existido inúmeras decisões dos bancos centrais locais, portanto, são coisas que podem alterar momentaneamente aquilo que normalmente é a correlação. E ainda há pouco vos falei do que aconteceu no ouro sobre isto mesmo, ou seja, há ativos que correlacionam negativamente, mas por existir uma situação de crise e também de crise económica e crise social, o que é que acontece? Existe um sell-off, ou seja, os ativos que normalmente correlacionam de forma divergente, um sobe e o outro desce, com a situação do sell-off, ambos descem. Porquê? É uma situação externa, não tem a ver com a correlação das economias ou dos mercados, é uma situação, um fator que é alheio à situação do gráfico e à correlação entre si, ok? Portanto, é muito importante nós termos em conta o contexto económico atual, o contexto social e as notícias que vão saindo. Entretanto, caso estas informações ainda sejam um pouco muita coisa nova para processar, se ainda estão a iniciar, se ainda estão a aprender, ou simplesmente porque não têm muito tempo para estudar tudo isto, ou apenas querem diversificar o vosso capital e não têm aquele interesse de aprender isto mais a fundo, os clientes podem sempre optar pelo copy trading. O copy trading é um serviço que é facultado pela Teletrade, que permite um investidor conectar a sua conta com um trader profissional, ou seja, uma pessoa que já está experiente em mercado, que executa ordens na sua conta, vem crescendo a sua conta ao longo do tempo, e um investidor ou um iniciante pode conectar a sua conta diretamente com o investidor profissional e dessa forma conseguir então diversificar o seu capital. Para vos mostrar então aqui o exemplo, estes três exemplos são três contas Master Trader que têm vindo a evoluir ao longo do tempo. Estão disponibilizadas no nosso site em teletrade.eu/pt, no separador do copy trading, onde conseguem encontrar todas as informações, perguntas e respostas sobre este serviço e também o separador do rating. No rating, além destes três, estão inúmeros master traders, traders profissionais, que vocês podem escolher conforme a vossa aptidão pelo risco, mais agressiva mercado, mais conservadora, com mais menos ordens, com uma evolução de conta mais lenta, uma evolução de conta mais rápida, conseguem escolher algo que vai de encontro às vossas pretensões. A Teletrade é uma corretora que proporciona serviços de educação, ou seja, nós ajudamos os nossos clientes e quem quiser aprender connosco a operar em mercados. Nós facultamos educação no nosso escritório em Lisboa e também remotamente, ou seja, nós fazemos o apoio aos nossos clientes via e-mail, via telefone, através de videochamada para ajudar nas dúvidas relativamente ao mercado e também na parte da componente educacional no nosso escritório e à distância. Gostaria também de vos convidar a estarem presentes no nosso próximo webinar. Será dia 29 de abril, igualmente às 18 horas, e será sobre introdução à negociação automatizada. Será o segundo evento relativamente à negociação automatizada, ou mais conhecido como os robôs.
que na verdade são algoritmos de negociação, ou seja, negociação automatizada. Esta será a segunda sessão sobre este tema. Iremos ainda repetir a primeira. Esta será, no entanto, a segunda sessão. Gostaria de vos convidar a todos para terem então conhecimento sobre como funciona esta parte. Dar-vos também conhecimento sobre o nosso canal de Telegram, um canal em que está aberto para todos os nossos clientes. Portanto, se tiverem curiosidade, conseguem ter acesso a este canal durante uma semana para verificar o nosso modo de trabalho e verificar a forma como a Teletrade acompanha os seus clientes. No entanto, é um canal que é exclusivo para clientes ativos, ou seja, os clientes que beneficiam do nosso acompanhamento remotamente ou em escritório. É, portanto, um canal que, caso tenham interesse, peçam desde já o acesso. Durante uma semana poderão verificar e tomar então a vossa decisão de vir negociar connosco e aprender connosco. Dar-vos também em primeira mão uma notícia, uma novidade. Será a partir de amanhã, no entanto, hoje já dou-vos esta novidade. Nós vamos começar então a ter 2 novos grupos, estarão presentes no Facebook. Um grupo que será relacionado com o coronavírus, onde é um grupo aberto a quem quiser participar, a quem quiser aderir e acompanhar as notícias. É um grupo sobre o coronavírus e sobre o impacto do Covid-19 nos mercados financeiros. Um segundo grupo que nós vamos fazer abertura é uma trading room. Este aqui já de acesso exclusivo só a clientes, uma vez que é uma sala de negociação e de apoio à negociação. Por fim, agradecer-vos a vossa disponibilidade, agradecer-vos o facto de terem estado presentes a acompanhar este webinar. Entretanto, caso exista alguma dúvida, poderão colocar no chat, que entretanto, se surgirem, eu vou respondendo. Quero-vos deixar então com os nossos contactos gerais. Temos então o contacto da Teletrade, tem também o meu contacto caso seja necessário algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma questão, e também o e-mail geral da Teletrade. Gostaria também de vos convidar então a estar presentes, a acompanhar o nosso trabalho nas nossas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram, o LinkedIn, também o YouTube, onde nós divulgamos os nossos Market Overviews de manhã, onde vamos fazendo o acompanhamento de mercado, como é que se vão comportando os pares e as economias. Até o momento, pelo que verifico, não tenho aqui qualquer questão. Portanto, tenho uma questão relativamente ao valor mínimo de investimento. Nós na Teletrade não falamos de valores mínimos de investimento, ou seja, o cliente pode iniciar-se nos mercados financeiros com o capital que pretende. Agora, é muito importante ter em conta uma situação. Quanto mais pequena for a conta, mais refugiado, ou seja, mais dependente está do mesmo ativo, porque é uma conta que não vai ter muita margem para a tal diversificação de capital, ou seja, está refém de poucos ativos. Nós aconselhamos sempre o cliente a entrar em mercados financeiros e a acompanhar-nos, vir investir e ficar então com o nosso acompanhamento e colocar na abertura de conta o capital o máximo possível sem colocar em causa a sua estabilidade pessoal, ou seja, valores que tenha parados, que não dependa deles para pagar as contas do dia a dia, valores que tenha em poupanças, que estejam sinceramente parados sem ter qualquer tipo de valorização. Entretanto, só um pouco, tenho aqui já mais algumas questões. Enquanto vou respondendo às questões, vou-vos deixando aqui então, deixar aqui de partilhar a câmara, apenas para que vocês consigam ver todos os contactos como deve ser, retirarem os contactos e nos poderem contactar em caso de mais dúvidas. É só o momento que eu vou ver as questões que tenho aqui para vos poder responder.
Ora então, relativamente às questões, deixem-me então verificar aqui desde o início. Ora, tem aqui uma questão sobre as outras commodities que nós trabalhamos, além do petróleo, do ouro e da prata. Sim, nós trabalhamos com mais commodities. Dê-me só um pouco que eu vou abrir aqui o nosso site. Ok. Vou-vos mostrar então o nosso site para poderem ter conhecimento. Há pouco, quando vos falava então aqui da parte do copy trading, temos aqui onde diz trading, conseguem ver os nossos tipos de contas, os nossos tipos de investimentos, ou seja, é sempre através de CFDs, ou seja, contratos por diferenciações. Poderá ter investimentos, portanto, tem o Forex normal. A nível de outros ativos, temos a prata, temos o ouro e temos o palladium e o platino, ou seja, temos a platina e o paládio, ok? Como commodities também. Depois temos também, lá está, o petróleo, e entretanto também com contratos por diferenciação temos os índices, ok? O índice de Espanha, europeu, França, o German 30, o S30, o S&P 500, ou seja, temos bastantes índices com o qual conseguem negociar através dos contratos de diferenciações e temos também a nível de energias, também as commodities de energias, que além do petróleo temos também o gás, ok? Vou colocar-vos só aqui para vos mostrar onde há pouco vos falei do copy trading. Portanto, no segundo separador temos o copy trading. Se tiverem questões, conseguem ver sempre como funciona. Se forem pessoas que já são ativamente negociantes em mercado, que tenham uma boa consistência e gostariam de se tornar master traders e ter outras pessoas que vos seguissem as vossas formas de negociação, poderão verificar aqui também onde diz para o trader. E por fim, aqui no rating, tem então a tal situação que vos falava sobre o copy trading, que tenham uma lista de pessoas, traders profissionais, que poderão analisar. Aqui a questão de como ter acesso à alavancagem máxima. Segundo a regulação europeia, portanto, a alavancagem máxima permitida para pessoas não profissionais é de 1 para 100, a não ser que seja uma pessoa que ou tenha experiências em mercados, lá está, que eu possa comprovar, ou estudos também em mercados, ok? É possível dessa forma ter acesso a uma alavancagem superior. João, neste caso aqui, respondendo, vejo agora que tinha acrescentado um pouco mais do que 30, lá está. É possível ter até 1 para 100, sendo um investidor iniciante ou não, portanto, não ter conhecimentos profissionais. Tem aqui uma questão sobre alguma página web que faça correlações. Não é a web que faz as correlações. Pode pesquisar, sim. Existem vários sites. Consegue ver, por exemplo, no Investing, que é bastante conhecido, consegue verificar informação sobre as correlações, como se comportam, como é possível analisar, mas basta fazer uma pequena pesquisa através do Google sobre correlações em pares cambiais ou commodities em mercados cambiais e consegue verificar o que lhe estava a falar e também consegue verificar o valor decimal que correlaciona, lá está que vai de -1 a -1, em que o -1 é uma correlação negativa praticamente perfeita e o +1 uma correlação positiva praticamente perfeita. Aqueles que estão mais perto do zero são pares que, independentemente da sua
da sua negociação, eles não estão muito correlacionados. Ok. Aqui também já tinha respondido. Ok. Portanto, neste momento, tendo já respondido a todas as vossas perguntas, quero novamente agradecer-vos a vossa presença neste webinar. Qualquer dúvida, por favor, disponham, contactem diretamente connosco através de um dos nossos contactos gerais. Eu vou deixar então este slide um pouco aberto por um pouco mais de tempo para que possam apontar caso tenham alguma questão e gostaria de vos deixar então uma excelente continuação de semana e agradecer novamente a vossa presença. Obrigada.